Você realmente conhece o Japão? Um país lindo, marcado por guerras e, é claro, pelos famosos samurais. Você com certeza conhece algum elemento dessa riquíssima cultura. Animes, HQs, filmes, bonecos, personagens, são tantas coisas que eu me alongaria demais falando aqui. Mas, como todo lugar no nosso mundo, o Japão não se resume a desenhos e guerras. Muito pelo contrário, é um país cheio de cultura e de respeito aos ancestrais. Cheio de honra e histórias lindas. E, é claro, com muitas crenças e espiritualidade envolvidas. Mitologias e lendas de grandes deuses e heróis. Vamos conhecer de fato o Japão. Mas, para a gente entender de fato o Japão, a gente precisa falar de uma coisa muito importante para esse povo: o Shintoísmo. O Shintoísmo incorpora práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regionais. Porém, não surgiu como uma instituição religiosa centralizada, até a chegada de outras religiões de matriz asiática a partir do século VI. As práticas shintoístas foram registradas e codificadas pela primeira vez em registros históricos que datam dos séculos 7 e 8. Ainda assim, estes primeiros escritos japoneses não se referem a uma religião shintoísta unificada, mas a práticas associadas com as colheitas e outros eventos dos clãs relacionados às estações do ano, aliadas a uma cosmogonia e mitologia unicamente japonesas, que combina tradições espirituais dos clãs ascendentes do Japão arcaico. O shintoísmo caracteriza-se pelo culto à natureza, aos antepassados e pelo seu politeísmo, a crença em diversos deuses, com uma forte ênfase na riqueza espiritual e na pureza espiritual também, e que tem como uma de suas práticas honrar e celebrar a existência de Kami, que pode ser definido como um espírito, essência ou divindade, e é associado com múltiplos formatos compreendidos pelos fiéis. Em alguns casos apresentam uma forma mais humana, em outras uma forma animalesca e outros é associada com forças mais abstratas, da natureza, montanhas, rios, relâmpagos, ventos, ondas, árvores, rochas e muito mais. Considerado como consistindo em energias e elementos sagrados, o Kami e as pessoas não são separados, mas eles existem no mesmo mundo e partilham de sua complexidade interrelacionada. O shintoísmo moderno apresenta uma autoridade teológica central, porém não tem uma teocracia única. Consiste atualmente de uma associação inclusiva de santuários locais, regionais e nacionais de variada significância e importância histórica, que exprimem suas diversas crenças através de práticas e idiomas semelhantes. Existem santuários shintoístas em diversos outros países, incluindo os Estados Unidos, o próprio Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Países Baixos, entre outros. Está em vias de expansão para se tornar uma religião global, especialmente com o surgimento de ramos internacionais dos santuários Shinto, que são muito comuns aqui no Brasil. A utilidade de um jarro de água está no vazio onde a água pode ser posta, não na forma do jarro ou no material de que ele é feito. O vácuo é todo poderoso porque tudo contém. Primeiramente, eu vou explicar o kanji ma. O ideograma do ma são duas portinholas onde se entrevê o sol. Esse espaço vazio das portas permitem a entrada do sol. É um vazio em potencial, um vazio cheio de possibilidades. Agora que entendemos o ideograma, o que seria a noção do ma? O ma é um elemento da cultura japonesa que está intuitivamente presente na fala, nas músicas, danças, na arte e até mesmo na forma de cumprimentar as pessoas. O ma é a ideia do vazio, do entre, uma zona de suspensão, uma coexistência. Quer dizer que todo vazio é ma? Na verdade, não. Todo vazio precisa ser potencial para ser ma. Mas não é qualquer vazio que é realmente ma. Para ser ma, ele tem que ser um vazio cheio de possibilidades. É como, por exemplo, nesse quadro, Higashiyama, do Yokoyama Taikon. Nesse quadro, vemos um grande espaço branco, digamos até que inacabado. Mas esse vazio ele tem um propósito. Ele está lá para que a imaginação o complete, com o que pode vir a ser névoa, neblina, nuvem, uma parte do mar. Há várias possibilidades, várias interpretações diferentes. Uma forma de visualizar melhor essa ideia é o pensamento no Oriente e Ocidente. No Ocidente se estabelece uma relação preto no branco. É tudo muito exato, muito concreto, imutável como 1 mais 1 é 2. Já no Japão, há um entrelaçamento do branco com o preto. Cria-se o cinza. Existe essa possibilidade.
Para melhor entendimento, vou usar a teoria do semioticista americano Charles Sanders Peirce, que classificou o mundo em primeiro, segundo e terceiro. O primeiro mundo seria o puro sentimento, uma potência, uma possibilidade. O segundo mundo é a existência, o sentir do corpo. Por exemplo, se eu ralar o meu joelho, eu vou sentir essa dor fisicamente. E o terceiro mundo é o mundo mental, quando, por exemplo, você vê um semáforo vermelho e você sabe que você precisa parar, porque você já associou essa cor ao ato de ficar parado, a sua mente já sabe disso. O mar seria a primeira idade, esse primeiro mundo. O mar, ele não é, mas ele pode vir a ser ou se tornar como um espaço vazio. Ele traz várias possibilidades. O mar, ele também pode ser um espaço intermediário, como, por exemplo, o engawa, a varanda de uma casa tradicional japonesa. É uma área de madeira coberta, mas ela não é fechada nem cercada por portas. Ele pode ser considerado uma extensão da casa, fazendo parte de dentro da casa, mas também pode fazer parte do lado de fora, porque está cercado pelo jardim. Ele separa e conecta ao mesmo tempo a casa. É um espaço ma, onde coexistem o dentro e o fora. É o entrelaçamento do branco com o preto, a criação do cinza. Agora eu vou dar alguns exemplos do ma no Brasil. O primeiro deles é a Barra Funda e a Avenida Paulista, que podem ser consideradas especialidades ma aos domingos e feriados. Nesses dias, elas deixam de ter a função programada de via de circulação e abrem espaço para os pedestres. Isso é uma suspensão do cotidiano, portanto, se torna um espaço ma. Outro exemplo também é a Marquise do Parque Ibirapuera, que é totalmente aberta e vazia. Ela é usada como pista de skate, patins, bicicleta, cenário para sessão de fotos e muitas outras funções. Por isso também é um espaço ma. A integração da arquitetura com a natureza que está presente na obra Casa das Canoas, projetada por Niemeyer. Nessa obra existe um imenso bloco de granito que se estende do espelho d'água até o interior da casa, quebrando essa fronteira do externo e interno, onde coexistem o dentro e o fora. Por isso, também são espaço ma. Como último exemplo, eu vou usar as escadas das catedrais. Esse caminho percorrido em direção à igreja é um espaço ma porque é um vazio em potencial. É um caminho de preparo para o encontro com o divino, que pode ou não acontecer. Sabe o quão o Brasil é influenciado pela cultura japonesa, então eu peguei alguns exemplos e vou dar um breve resumo sobre eles. Após o boom de imigração japonesa ao Brasil, diversos escritores religiosos e também não religiosos perceberam a importância de trazerem suas obras para cá. Isso fez com que diversas escrituras shintoístas, budistas e que apresentavam a tese do conceito de ma viessem ao encontro do leitor brasileiro e, com muito entusiastas, passaram a surgir. É uma literatura até hoje muito influente em nosso país, seja mais religiosa, espiritualista ou mais ficcional e fantasiosa também. As vestimentas também são algo que influencia muito aqui no Brasil. As tradicionais vestimentas japonesas, muito ligadas a conceitos familiares e socio-religiosos, são comumente usadas em práticas nipônicas no Brasil em celebrações especiais. A cultura familiar é um pilar na estrutura japonesa e isso com certeza não poderia ficar de fora no intercâmbio cultural, que, é claro, inclui tradições de vestimentas. Modelos brasileiros com ancestralidade japonesa são requisitados no Japão. As mestiças possuem demanda por geralmente contar com a estrutura mais alta e características corporais mais atraentes para o mercado publicitário japonês. Por isso, mantém as características faciais, o que ajuda as consumidoras japonesas a se identificarem. Para o segmento, há agências de modelo que trabalham com pessoas miscigenadas com o intuito de as promover no mercado nipônico. As artes marciais, que a diáspora japonesa forneceu uma ponta de entrada para a influência cultural japonesa no Brasil, que se destaca na tecnologia agrícola, culinária, mas também em esportes como Akikado, Karatê, Jiu-Jitsu, Kendo e Sumo, entre outros. Claro, a influência da gastronomia japonesa no Brasil, que hoje em dia é muito forte,
pode ser percebida nos restaurantes típicos ou relacionados à cozinha oriental, como por exemplo a chinesa e a coreana. Além disso, a chegada dos imigrantes japoneses oportunizou a adição de uma grande diversidade de legumes, frutas, verduras, peixes e outros frutos do mar. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente sabe que muitos restaurantes japoneses fazem muito sucesso aqui. Ainda falando sobre essa influência que o Japão tem no Brasil, a gente não pode deixar de falar de arte. Então, durante o século XX, teve uma grande imigração de japoneses aqui para o Brasil, que foi algo que trouxe muitas influências artísticas, que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, os animes, que são os desenhos animados japoneses, que são muito consumidos aqui no Brasil, e atualmente a gente tem uma procura muito grande pelo estudo da animação. Então tem muita gente que está procurando cursos, essas coisas para aprender a animar. E uma das coisas mais conhecidas do Japão aqui no Brasil, né, que são os mangás, as histórias em quadrinho. E essa influência fica muito nítida quando a gente observa, por exemplo, o Maurício de Souza. A obra da Turma da Mônica, né, a Turma da Mônica Jovem, se a gente olhar bem, é nítido os traços de mangá, né, esses traços orientais de desenho, e é algo que é muito presente no nosso dia a dia. Outra influência muito importante que também foi trazida por eles durante esse período de migração foi uma influência na arquitetura local. Só que essa influência não foi nos âmbitos físicos da arquitetura, foi num lado mais estético, mais artístico. Então, por exemplo, o uso de madeira nas construções, que hoje é uma coisa muito comum e a gente nem faz ideia de que foram eles que trouxeram essa ideia para cá. Eu acho que um dos maiores exemplos dessa arquitetura japonesa aqui no Brasil é o bairro da Liberdade, que fica aqui em São Paulo mesmo. E as ruas e os interiores dos estabelecimentos lá, eles são todos temáticos e têm essa estética, essa arquitetura japonesa. Outro costume brasileiro também que vem do Oriente, vem do Japão, é o costume do chá. Tem muita gente que acredita que os ingleses que trouxeram essa cultura do chá, mas na realidade não. O chá no Japão, ele é um evento quase que milenar, que vem de muito tempo atrás. Então isso que a gente faz aqui no Brasil, de um chá da tarde, eles fazem muito lá também. Outra bebida que é muito utilizada aqui no Brasil é o saquê. Então, hoje em dia é muito comum você ver pessoas fazendo caipirinha usando o saquê, que ele é um vinho, é considerado um vinho, e ele é fermentado do arroz. Então, muita gente usa esse saquê para fazer a caipirinha, ao invés de usar a cachaça ou a pinga normal aqui do Brasil. Poxa, mas se acabarmos por aqui, quer dizer que a história desse país acabou? Não é porque esse conto se encerra aqui que a linda história que ele conta terá um fim. Afinal, a história é um ciclo infinito, que todos os dias é escrita pelos milhões de japoneses e japonesas pelo mundo. Hoje, não contamos aqui uma parte da história de um país. Contamos uma parte essencial da alma de um povo. Não de uma massa, mas de indivíduos, que assim como os míticos guerreiros feudais do passado, lutam bravamente a cada dia para serem ouvidos e respeitados em todo o globo. Assim como os grandes escritores da antiguidade desse lindo país, responsáveis por jogar ao mundo o espírito de uma nação com suas belas palavras, os escritores de hoje são os milhares de trabalhadores e trabalhadoras que escrevem suas histórias, com a esperança desses mesmos antigos contadores de história, levar sua cultura para o mundo. E nós, brasileiros, agradecemos por terem nos dado tantas coisas boas. Se essa história vai ter um final feliz ou não, não sabemos, mas ela com certeza será escrita nos grandes livros ou tablets do futuro. Então, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Valeu!